E aí galera, tudo bom? Voltamos com mais um vídeo. Essa é a continuação daquela nossa aula de xadrez lá do trimestre passado. Naquela aula a gente falou sobre a história do xadrez, falamos sobre o tabuleiro e a movimentação das peças. Hoje a aula vai abordar temas diferentes, tá? Então vamos para a nossa aula. 3, 2, 1, trocou. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o seguinte tópico. Vamos falar sobre algumas jogadas especiais que tem no xadrez. Ah, professor, que jogadas são essas? Vamos lá. A gente vai falar sobre a promoção do peão, roque maior e menor e o en passant. Primeiro que a gente vai falar é a promoção do peão. Na promoção do peão, quem faz essa jogada, obviamente, é o peão. É um movimento exclusivo do peão. E como que isso acontece? Quando o peão chega em algum lugar da sua caminhada, que é onde a seta vermelha está apontando aí, ele pode ser promovido a alguma peça. O que seria isso? Quando ele chega na sua última casa, então ele sai sempre da segunda linha, aqui no início da seta, em direção ao outro lado do tabuleiro. Se ele conseguir chegar na última linha do tabuleiro, ele pode ser promovido a cavalo, torre, bispo ou dama. Então vocês vão ver um exemplo de como isso acontece. Vocês estão vendo aqui em vermelho, o peão está na penúltima linha, ele ainda não pode ser promovido. Como ele anda sempre uma casa para frente, na próxima jogada ele vai estar chegando na última linha. Então, se ele conseguir chegar lá, ele vai ser promovido a alguma daquelas peças, cavalo, torre, bispo ou dama. E qual peça que eu escolho? Normalmente, a gente escolhe sempre a dama, que é a peça mais poderosa do tabuleiro. Mas pode acontecer uma situação ou outra que a gente precisa escolher uma outra peça por questão de estratégia. Por exemplo, nessa jogada que vocês estão vendo aí na tela, o peão está para ser promovido, né? Falta só uma jogada para ele chegar na última linha. E tem essa situação de jogo aí. Tem o rei e tem a dama. Se ele for promovido a dama, vamos lá fazer essa promoção dele. Ele chegou na última linha. E eu escolhi colocar a dama. Ora, se eu for a dama, eu posso pegar essa diagonal aqui para a esquerda. Essa diagonal para a direita, onde está o peão adversário. Essa linha para a esquerda. E essa linha para a direita aqui. Eu não consigo atacar nem a dama nem o rei. Porém, se eu escolher ser promovido a cavalo, eu vou estar atacando ao mesmo tempo a dama e o rei. O rei vai ser obrigado a sair do xeque. Ele vai estar em xeque. O cavalo anda duas casas e vira. Duas casas e vira. Então ele está atacando ao mesmo tempo esse rei, essa rainha e esse peão. É óbvio que eu vou atrás do rei e da rainha. O rei é obrigado a sair do xeque. Logo, eu consigo capturar a rainha adversária se eu for promovido a cavalo. Dependendo da minha estratégia no jogo, seria a melhor opção. Então, nem sempre é a dama. Normalmente é a dama, tá? Agora, a segunda jogada, a gente vai falar sobre o roque. Tá? O roque pode ser o roque maior e o roque menor. Vamos lá, como vocês viram anteriormente, que estava aparecendo ali, ele é um movimento defensivo. Ele é usado para defender o rei. O que você precisa para realizar o roque? Você precisa ter 5 requisitos. Primeiro, não pode haver nenhuma peça entre o rei e a torre que for realizar o roque. Você pode fazer o roque pequeno na torre mais próxima e o roque grande na torre mais afastada. Esse exemplo aqui é o roque pequeno. Só que não tem como eu fazer o roque pequeno porque eu tenho o cavalo aqui. Então, se tiver alguma peça entre a torre que vai se movimentar e o rei, a gente não pode realizar o roque. Segundo, o rei e nem a torre que for usada para o roque pode ter sido usadas no jogo. Se eu movimentar essa torre e voltar para a mesma posição,
eu não posso mais realizar o roque. Então vamos lá, movimentei a torre, meu adversário jogou, eu voltei para a mesma posição. Eu não posso mais realizar o roque menor. Eu posso ir, se eu não tiver movimentado a torre da esquerda aqui, eu posso realizar o roque maior, porque eu não mexi o rei ainda. Então, se eu não mexi o rei, eu não mexi essa torre da esquerda, eu posso realizar o roque maior. Mas desse lado aqui, onde eu mexi essa torre, eu não posso mais realizar o roque. Terceiro quesito. Vocês estão vendo que é proibido. O rei não pode estar em xeque. Então, meu adversário vai jogar. Eu pretendo, na minha próxima jogada, realizar o roque. Mas o meu adversário vai e coloca a torre na direção do meu rei, me colocando em xeque. Eu não posso usar o roque para me defender de um xeque, tá? Eu preciso sair do xeque. E como para sair do xeque, se eu usar o rei para me movimentar, eu não vou mais poder realizar o roque. Se eu tiver aqui um cavalo e botar o cavalo aqui na frente, eu estou protegendo o rei. Aí eu saí do xeque. Aí eu vou poder continuar jogando e realizar o roque. Mas se eu fugir com esse rei para lateral ou para diagonal aqui, para as duas diagonais, eu não vou mais poder fazer o roque porque eu mexi o rei. Então vamos lá, quarto quesito. Ao realizar o roque, o rei não pode se colocar em xeque. O que isso quer dizer? A gente não pode pegar o rei, realizar o roque e deixar ele sob ataque de outra peça. Por exemplo, se eu realizar o roque aqui, com essa torre da direita, o roque menor, não tem nenhuma peça entre a gente, eu não estou sendo atacado e não mexi ainda. Então, eu estou com os três requisitos. Mas, se eu colocar, se eu realizar o roque, eu vou cair nesse quarto requisito aqui. E vou colocar o meu rei em xeque. Por quê? Esse bispo aqui, adversário, ele está atacando essa casa aqui onde o rei vai ficar. Então eu não posso realizar o roque. Esse roque é proibido, tá? Nosso último requisito: o rei não pode passar por uma casa de domínio de peça adversária. Então eu vou voltar aqui à animação. Vocês vão ver que o cavalo ele está atacando a torre e essa casa vazia aqui. E para eu conseguir realizar o roque, eu tenho que pegar esse rei e colocar nessa casa mais escura aqui. Para acontecer isso, eu tenho que passar por essa casa que está em vermelho. Só que essa casa está sendo atacada pelo cavalo. Então eu também não posso realizar esse roque. Agora vamos lá. Como realizar o roque menor? O roque menor, ele é desse lado aqui, da direita. Ele é sempre perto da torre, ele é na direção da torre mais perto. Então move-se o rei duas casas em direção à torre da direita. E a torre a gente coloca do lado oposto ao rei, na casa imediatamente ao lado oposto do rei. Então está realizado o roque. Isso é na mesma jogada, tá, gente? Então na mesma jogada, eu vou colocar o rei duas casas para a direita. Eu vou pegar a torre e vou colocar essa torre na casa ao lado do rei. Roque maior agora. Como realizar? É a mesma coisa para o lado oposto. A gente vai pegar o rei, vai andar duas casas na direção da torre da esquerda, vai pegar aquela torre da esquerda e colocar na casa imediatamente ao lado oposto do rei. Ok? Lembrando que tem que seguir todos os requisitos anteriores para poder realizar o roque, tá? Nossa terceira jogada é o en passant. O que significa en passant? En passant vem do francês chamado de passagem, tá? Então, o peão vai capturar o peão adversário na passagem dele. Vocês vão entender agora. Primeiro, ele é um movimento exclusivo do peão. Então, vamos lá. Acontece quando o peão está na primeira linha após a metade do tabuleiro. Ora,
o peão ele sai sempre dessa segunda linha aqui. E a metade do tabuleiro é essa linha tracejada aqui amarela. Então, quando o meu peão chega nessa linha aqui, a quinta linha do tabuleiro, olha só, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quando ele chega na quinta linha do tabuleiro, ele ganha o direito de fazer a captura em passant. Mas como que isso acontece? Vamos lá. Olharam aqui agora? O peão chegou na quinta linha. Toda vez que cada peão adversário for realizar a primeira jogada, ele tem o direito de andar uma casa, que é o movimento tradicional do peão, ou duas casas. Vocês lembram lá da aula anterior. Então, se o peão adversário resolver andar duas casas, esse peão aqui pode capturá-lo em passant, né? Ganha o direito da captura em passant. Detalhe, só pode ser realizado nos peões das colunas adjacentes. Então, meu peão está na primeira, segunda, terceira, está na quarta coluna. Então, eu posso fazer essa captura com a coluna 3, com a coluna 5. Okay? E o peão precisa sair em duas casas. Por quê? Porque se ele sair em uma, já é um movimento natural da captura do peão, porque é na diagonal. Então, eles resolveram fazer a saída em duas casas com esse peão aqui. Só que para chegar aqui, vejam só, ele passa pela minha casa de ataque. Então, eu ganho o direito de, na passagem, capturar esse peão adversário. Então, ele foi capturado. Então, gente, recapitulando, o conteúdo da nossa aula foi a promoção em peão, o roque tanto pequeno quanto grande e o em passant, tá? Para quem ficou até o final, até a próxima aula e um grande beijo. Valeu!